Mais um programa Nota 10 do Governo. No ar, mais um Aprovado, Universidade para Todos. Pois é, o Aprovado é o seu programa, especialmente você, que é aluno da rede pública e que quer fazer o vestibular, e que quer entrar na universidade e que certamente não pode pagar um curso preparatório. Este é o seu programa aliado, pois é, Aprovado, o espetáculo do conhecimento. Hoje vamos discutir aqui assunto arrepiante, vai direto para a sua sensibilidade. Poesia brasileira, olha que tal, olha como eu já estou, eu sei que você também aí deve estar começando a sentir um determinado frisson. Eu vou conversar com essa moçada maravilhosa do colégio, que colégio? Glorioso Duque de Caxias, que está, ó, com a língua afiada para perguntar, para saber e para espalhar para o mundo que vai aprender aqui. Mas quem vai iluminar a gente? Quem vai dar aquela força à nossa fonte de informação? Ninguém menos do que professor, poeta, homem de letras, poliglota, uma pessoa queridíssima desta Bahia, um dos personagens, inclusive, personagem vivo da nossa literatura, professor Ildásio Tavares. Mestre querido, obrigadíssimo de estar aqui no Aprovado. Eu é que agradeço a oportunidade de participar do seu programa, que eu acompanho e assisto direto há muito tempo. Não é todo dia que a gente tem essa honra, não. E o Ildásio Tavares dizer que acompanha e que assiste ao Aprovado é uma responsabilidade dobrada para o programa. Mas estaremos ainda, gente, o quê? Ralando na área. No Ralando na área vem aí museologia. Se essa é a sua opção, então se prepare. Hoje aqui dicas preciosíssimas sobre a profissão de museólogo. E na dica do mestre, olha só, que quarteto! Sadi Gomes, de Química, Domingos Santana, de História, Márcio Passos, de Geografia e Bira Black, de Biologia. E ainda teremos um fechamento, um encerramento para ninguém esquecer. Pois é, talento novo da Bahia, grupo 1 a 1. Por tudo isso, ligadíssimo no Aprovado. Você vai sair daqui muito mais rico intelectualmente do que começou. É isso aí. Agora eu vou conversar com esse pessoal do Duque de Caxias, que tem muito o que me dizer, muita novidade a contar, enfim. Eles que vão incendiar o debate. Vou conversar com quem aqui do meu lado? Vamos conversar, Rei? Bora! Aqui comigo com ele. Como é seu nome? Washington Paixão dos Santos. Joia! Há quanto tempo lá no Duque? Eu tenho 2 anos no Duque. Sim. E adoro muito esse colégio. E posso dizer que esse colégio propicia a todas as pessoas um bom ensino. Legal. Me conte uma coisa, Washington. Você estudou na rede pública a sua vida inteira? Toda. Toda? Vai fazer o Enem? Vou. Olha lá, você é candidatíssimo, então, a uma vaga no FAS Universitário. Que quer dizer, se você passar para uma universidade, uma faculdade particular, sendo, naturalmente, né, tendo uma boa pontuação no vestibular, você pode ter, né, os 4 ou 5 anos inteiramente financiados pelo governo do estado e as empresas associadas. É uma boa notícia? É uma boa notícia, uma ótima notícia. Quer dizer, melhor do que isso, só, né, o champanhe da formatura. Então me aguarde daqui a pouco, por lá de cá. Flor, seu nome? Cicleide Santana Limoeiro. Cicleidinha, querida, seguinte, você também está lá há 2 anos ou há mais tempo? Eu tô lá há 3 anos. Há 3 anos. Ama também de paixão? Adoro. O que é que tem lá o Duque, além de professor quadrigiz? Tem esporte, tem teatro, tem... Vai dizendo o que tem. Os alunos do Duque de Caxias, né, têm direito a fazer esporte. Temos um laboratório, apesar de estar um pouco inativo. O laboratório, temos também uma sala de vídeo, entendeu? Que os alunos têm acesso sempre para fazer algum trabalho. E o auditório, onde é realizado peças, né, dança. Lindo, maravilhoso, é claro, ótimo. Já estive lá, já fiz uma palestra lá, quero voltar, entendeu? Inclusive. Agora me diga uma coisa, vocês ainda têm lá o pré-vestibular? Vocês tinham lá um pré-vestibular? O Duque de Caxias foi pioneiro nisso, ainda existe lá o pré-vestibular? Infelizmente não. Por quê? Olha só, não sei exatamente o motivo, mas nós alunos até reivindicamos esse pré-vestibular que não estava acontecendo. Então, nós reivindicamos, mas até agora nada, né? Bom, você vai ter, de alguma forma, o Universidade para Todos, mas não é o colégio que já tinha o seu curso pré-vestibular, deveria manter, não é manter Com e certeza. até ampliar. Então, vamos pedir aqui o pré-vestibular, volta do pré-vestibular do Duque de Caxias. Exato. Beleza, então é uma das bandeiras. Pois é, gente, mas você que está em casa,
querendo entrar na conversa. Certamente não é viajar pelo espaço infinito da poesia brasileira. Quer saber um pouco mais sobre o que é isso? O que é que quer dizer, né? Essa coisa que nos arrepia, que nos deixa sintonizados com o melhor da nossa criatividade. Por isso, chegou o momento. Olho na tela e fique por dentro. Os primeiros registros de atividade escrita e poética no Brasil são os documentos que informavam a descoberta da Nova Terra, como a carta do português Pero Vaz de Caminha. Ao longo da história, a nossa literatura sempre esteve ligada de alguma forma à história das letras portuguesas. As primeiras manifestações poéticas no Brasil nascem com os jesuítas, que criavam poemas com temática religiosa. É no século XVII que começa o movimento poético no Brasil com o Barroco, sendo um dos maiores representantes o Boca do Inferno, o baiano Gregório de Matos. No século XVIII passa a ser comum a publicação de livros do gênero e começa verdadeiramente a carreira literária no país. A poesia começa a se popularizar com as chamadas modinhas. Este gênero poético-musical estava ligado à classe média e se manifestava através das famosas serenatas. Antigamente, restrita aos livros, a poesia vai ganhando liberdade com o chamado movimento modernista de 1922. Na busca por uma identidade nacional, se desenvolve cada vez mais um ritmo completamente brasileiro, o samba. Com grande ligação às tradições populares e também à tradição poética, nomes como Noel Rosa e Ari Barroso produziram verdadeira literatura poética em seus sambas. Atualmente, letras de compositores como Tom Jobim, Vinícius, Chico Buarque e Caetano Veloso já fazem parte de provas de vestibular, por causa da grande elaboração artística e histórica que suas poesias condensam. Pois é, que belo Fique por Dentro, hein? Parabéns, Marcelo Detroit. Valeu, irmão. E aqui a gente volta. Vamos começar a nossa conversa, o nosso papo. Poeta querido, há um resto de ontem na calçada que foi dia de festa e fantasia. Há um resto de mim em toda parte que nunca pude ser inteiramente. Rapaz, esse poema, foi o primeiro poema que eu realmente gostei. E eu fiquei muito feliz porque eu soube, algum tempo depois, que 2 meninos de Santo Amaro, novos, verdes, lendo este poema no suplemento literário do Jornal da Bahia, que era o fervor daquela época, esses 2 meninos despertaram sua vocação poética. E esses 2 meninos se chamam, um Jorge Portugal e o outro Roberto Mendes, que muito tempo mais tarde, no Rio de Janeiro, quando você chegava com o Raimundo Sodré, com a Massa, para disputar um festival da Globo, uma música que tomou conta do Brasil na época, uma música contagiante de Raimundo Sodré, um grande artista, com uma letra fantástica, sua, recriando toda uma matriz popular, utilizando metáforas populares dentro do contexto de um protesto social, no momento que a ditadura não tinha acabado direito ainda. Não, 80? Que lugar você tirou? Segundo? Foi terceiro lugar. Terceiro lugar pelo júri, mas primeiro lugar pelo povo do Brasil. Isso, a vitória moral, né? E aí, um belo dia, coisa engraçada de Roberto Mendes, fomos tomar um chopp no Amarelinha e Roberto me contou essa história e disse assim, olha, eu tinha muita vontade de fazer uma parceria com você. Eu digo, vamos fazer. Até hoje não fizemos. Então a poesia, Cedrício Dazo Tavares está devendo a música de Roberto Mendes e vice-versa. Maravilha de abertura, ter o Dazo Tavares aqui é uma honra para o aprovado. E aí eu vou chamar a primeira dica do mestre, quem é? Grande professor no tamanho e no talento, Sadi de Química, a dica do mestre. Olá, estudaremos hoje propriedades periódicas dos elementos. Mais precisamente, o raio atômico. Para isso, vamos trabalhar com a tabela periódica. No ano de 1913, após algumas tentativas de organizar a tabela periódica, Moseley concluiu a lei periódica atual. Quando os elementos químicos são agrupados em ordem crescente de número atômico, observa-se a repetição periódica de várias de suas propriedades. Abra o seu módulo na página 18. A tabela periódica está dividida em famílias, que são as colunas, e períodos, que são as linhas. Os períodos correspondem à quantidade de níveis eletrônicos ou camadas. Como se comporta o raio?
Primeiro, vamos analisar dentro da mesma família. A família 1, por exemplo. À medida em que desço dentro da família 1, encontro um átomo com maior número de camadas. Veja o raio do sódio no terceiro período e do potássio no quarto período. Quanto maior o período, maior o raio. No mesmo período, os elétrons de valência estão na mesma camada. O número atômico aumenta ao longo de um período. Consequentemente, aumenta o número de prótons e a atração sobre os elétrons cresce. Quanto mais eu me atraio por alguém, mais eu me aproximo. No átomo não é diferente. Quanto maior a atração, menor o raio. Reforçando, o raio aumenta de cima para baixo e diminui da esquerda para a direita. Qualquer dúvida, mande o seu e-mail para sadi.gumes@uol.com.br. Joia Sadi, valeu, meu irmão. Pois é, gente, e o primeiro bloco assim, ó, sumiu, foi embora, voou, e a gente parte para o segundo. Porque no segundo bloco, essa moçada toda vai começar a perguntar, a participar, a debater. Nós teremos a segunda dica do mestre, história com Domingos Santana e uma super surpresa do aprovado para você. Por tudo isso, aguarde na poesia, que eu só vou ali, mas volto já. De volta com o Aprovado, programa da Bahia Inteligente, programa da galera que pensa, da moçada cabeça. É isso aí. Olha, gente, Bahia, por favor, estudantes deste estado. Eu gostaria que vocês agora grudassem o olho na tela e assistissem a um depoimento, que é um verdadeiro troféu, é um troféu explícito, né, do programa Aprovado. Bem-vinda, Júlia, ao Aprovado. Muito obrigada. Meu nome é Júlia, eu moro na cidade de Ibipeba, da microrregião de Irecê. Foram 13 anos que eu terminei o segundo grau, casei, tive 3 filhos e no pós-parto do meu último filho, um belo dia eu ligo a televisão, um sábado pela manhã, o ano passado, e achei um programa muito interessante. Várias informações, dicas sobre o vestibular. Nesse momento me veio a ideia de voltar a estudar. A princípio parecia apenas um sonho, mas de repente esse sonho foi se tornando forma. Eu percebi que o programa era todos os sábados e que seria uma oportunidade. Comecei a assisti-lo assiduamente todos os sábados. 6 meses depois, prestei o vestibular, um núcleo da cidade de Irecê, da UNEB, o curso de pedagogia. E com essa participação assídua, sempre dedicada ao programa, eu consegui a classificação de 5º lugar do curso de pedagogia da minha cidade. Eu tive esse êxito, me considero um fruto do programa aprovado e eu gostaria de alertar os jovens para não desperdiçá-lo. 1 hora só no sábado é o tempo suficiente para que vocês tenham êxito nos seus sonhos de ingressar numa faculdade pública e também numa faculdade particular. Olha, gente, assim como Júlia, eu sei que há outras pessoas, né, sei lá, dezenas, talvez centenas, que têm no aprovado sua única fonte de informação. Porque é a televisão que chega, né, aos rincões mais distantes. E muitas vezes o aluno não tem como comprar um módulo, não tem como comprar um livro, não tem como pagar um curso para vestibular. E tem neste programa sua única, repito, né, sua única fonte de informação e de preparação para o vestibular. E com coragem, com força de vontade, com garra, não é, Júlia? Você pode virar a sua situação, você pode virar o placar, que neste momento pode ser desfavorável a você. Então nós fizemos esse programa com muito carinho, com muito amor, e ter um depoimento, um testemunho deste, como o de Júlia, hoje, só nos faz acreditar que tem valido a pena e que vai valer a pena cada vez mais. Então, este programa é seu e eu quero que outras Júlias, não é, se multipliquem e o aprovado possa realmente servir de instrumento para que você entre na universidade e melhore radicalmente a sua vida, a sua condição. É isso aí. Bahia, eu não tenho mais nada a dizer, tá? Júlia disse por todos nós.
Mas a gente vai continuar aqui o debate, a conversa, porque estamos falando sobre poesia. Júlia pode ficar aqui, entendeu? Participar. Hoje que você está, né, conosco diretamente. E eu quero saber do Duque de Caxias. Quem é que faz a primeira pergunta? Se remontarmos à história da literatura portuguesa, na época medieval, percebemos que as cantigas trovadorescas nada mais eram do que músicas, né? Letras de músicas. Então eu quero saber do senhor, se qualquer estilo de música tem poesia? Letra de música, poesia, são dois gêneros diferentes da arte verbal. Assim como tem o conto, o romance, a novela, o discurso, o sermão. Cada um desses, por exemplo, o sermão e o discurso se localizam num gênero chamado parenética. Mas o discurso é diferente do sermão. O sermão tem uma intenção catequética, o discurso tem uma intenção política. Então, a letra de música, é tão difícil você achar um bom letrista, assim como Jorge Portugal, como se achar um bom poeta. Porque ambos requerem um talento muito especial, a manipulação. O maior letrista brasileiro de todos os tempos, eu acho, é Dorival Caymmi, porque ele consegue criar sonoridades extremamente significativas, que entram no seu ouvido e dizem alguma coisa. A especificidade da letra de música está muito ligada, por exemplo, à melodia. A letra obedece ao ritmo da música. Já o poema tem um ritmo próprio. Às vezes você tenta musicar um poema, não dá, porque ele é tão autossuficiente que quando você musica, piora. Hoje em dia, a poesia adquiriu uma total autonomia como gênero literário. Beleza, maravilha. Tá tranquilo para você, meu amor? Claríssimo. Quem pergunta mais? Atenção. Aqui. Nós sabemos que a juventude de hoje, né, perdeu o interesse em descobrir e estudar a verdadeira essência do que seja poesia. Eu gostaria de perguntar ao senhor quais foram os motivos que levaram para que essa situação acontecesse. Londres, uma cidade de 1 milhão de habitantes no final do século XVIII, tinha 16 jornais diários. Nós aqui na Bahia, uma cidade de 3 milhões de habitantes, temos 3 jornais, ou seja, um jornal para cada milhão. Daí você vê que, com o tempo, essa proliferação da linguagem escrita, essa proliferação que do romantismo gerou um tipo de literatura que ninguém precisava ter nenhum conhecimento para entender, porque a literatura anterior demandava uma certa erudição. O cara tinha que conhecer a mitologia grega, as coisas clássicas, mas o romantismo, com a instalação do folhetim, e que era naquela época o que a Rede Globo faz hoje em dia, né? Os romances de Alexandre Dumas, por exemplo, né? Ninguém precisava de saber nada para ler Os Três Mosqueteiros, para ler A Dama das Camélias, né? Era uma literatura voltada justamente para o grande público, e o grande público era um grande público leitor. Com a chegada dos meios de comunicação de massa, com o advento do gravador, do rádio, da televisão, o som tomou conta totalmente e a poesia passou a ocupar um espaço menor, perdendo para a música popular. O espaço ocupado até do protesto, da defesa social, da luta pelos direitos, que antes era ocupada, por exemplo, no século XIX, por Castro Alves, que ia de uma sacada recital da Vila Negreiro, passa a ser ocupado por Caetano Veloso, Gilberto Gil, Jorge Portugal, etc., na música popular. É por isso que o produto de consumo, poesia, não estando mais ao alcance imediato, passa a recuar. Mas a coisa está melhorando. Pois é, gente. Vamos então chamar agora a segunda dica do mestre. Atenção, vestibulandos da Bahia. Atenção, olha aí, pessoal, que está fazendo Universidade para Todos. Abrindo o módulo, chegou o momento da segunda dica do mestre. Quem é? Domingos Santana, História, a dica do mestre. Olá. Hoje nós vamos falar do século XVI, página 1, questão 8 do seu material de trabalho. Se alguém lhe perguntasse agora quais as causas da Reforma Protestante, o que você diria? Diante dessa questão, muitos responderam que a Reforma surgiu porque a igreja estava corrompida pela libertinagem, pelo abuso, desrespeito, enfim, estava dominada pela impureza. As explicações simplistas sobre as causas da Reforma Protestante opõem-se a outras de caráter mais profundo. Indique a causa ou as causas que motivaram a Reforma Protestante. Vamos lá. 01. O questionamento da ortodoxia católica pelo Concílio de Trento.
Esta está falsa, muito pelo contrário. Afirmava a ortodoxia com o Index Librorum Prohibitorum, a Companhia de Jesus e o Tribunal da Santa Inquisição. 02. O apoio da Igreja Católica ao desenvolvimento do capitalismo. Muito pelo contrário, não se esqueça que a Igreja tinha o pecado do justo preço, justo salário. 04. O interesse da nobreza feudal pelas propriedades eclesiásticas. Esta está verdadeira. A nobreza do Sacro Império Germano-Romano apoiou as ideias de Lutero exatamente porque queria avançar sobre as terras da Igreja. 08. A exigência de transformações ideológicas pelo desenvolvimento da burguesia e pelas relações de produção capitalista. Perfeito. Nós vimos na primeira de que a Igreja tinha um pecado do justo preço e isto era contrário às ideias burguesas. Esta sociedade queria centralização política no Sacro Império. 16. A oposição dos humanistas renascentistas às concepções doutrinárias da Igreja. Perfeito. Os humanistas renascentistas não toleravam esta ortodoxia. A razão era a evidência. O homem para o mundo, o hedonismo. 32. O antagonismo entre o Estado nacional absolutista e o internacionalismo político do papado. Isto está caracterizado verdadeiro, porque a Igreja era o poder universal. Para onde você vai? Às universidades. Qualquer aprofundamento, o meu e-mail é dumasanta@ig.com.br. Um forte abraço. A gente se vê na próxima. E aí, pessoal, não foi claro? Que beleza, pois é. Valeu, Domingos Santana, grande dica, querido. E aqui, gente, a gente encerra o segundo bloco, mas apenas encerra o segundo bloco porque o programa continua, você sabe, e continua indo para o terceiro, porque no terceiro teremos o Ralando na Área. Se é museologia a profissão do seu coração, olha, tudo a ver. Então fique ligado, fique ligada, porque teremos também a terceira dica com Márcio Passos de Geografia. A poesia é isso, né? Pega a gente pelo coração e a gente fica louco, louco, louco para ir ali, mas voltar? Já! Voltar já. Espetáculo do Conhecimento, hoje discutindo poesia brasileira com a moçada do Duque de Caxias e o mestre poeta Ildásio Tavares. Estamos no terceiro bloco, gente, o bloco da empregabilidade, o bloco da vocação, da orientação profissional, o momento que eu pergunto, já escolheu para que vai fazer o vestibular? Pois é, decidiu a sua profissão, já abraçou a sua vocação assumida? Este é o momento. Se não, se está em dúvida, então, Ralando na Área vai lhe dar as dicas necessárias para que você dispare e seja feliz. Se você vai fazer vestibular para museologia, o momento é inteiramente seu. Museologia no Ralando na Área. Hoje o museólogo está ligado a várias ações que envolvem o imaginário e a preservação da história humana. Ele pode executar atividades culturais e técnicas ligadas a museus e instituições. É este profissional também que trabalha na conservação e tombamento de bens culturais e patrimônios históricos. Quando acontece alguma exposição, ele cria a melhor maneira de expor a obra de arte. E para saber um pouco mais sobre a profissão do museólogo, nós trouxemos o aluno Yuri Félix para bater um papo com a diretora do IPAC, Heloísa Helena. Professora, quais são as características que uma pessoa precisa para fazer esse curso? Olha, basicamente você precisa ser uma pessoa interessada em arte, cultura e história. Porque ser museólogo significa saber e gostar de história. Para você conhecer um pouco do passado, entender o que se faz no presente e contribuir para a formação do futuro. Como seria o dia a dia de uma pessoa que trabalha? Você tem que aprender a coletar objetos. Então você pode encontrar colecionadores particulares que querem doar ou querem simplesmente ouvir falar do seu acervo. Então você tem que ter um carinho, um cuidado especial no trato com essas coleções. Depois que você adquire, seja por compra ou por recepção de doação ou até por empréstimo, uma coleção para um museu, você precisa aprender como fazer esse objeto dialogar com o público.
Porque o objeto em si é muito frio, ele precisa da memória e da história. Então você tem coleta, depois você tem a documentação, que é toda essa parte de pesquisa, né? Depois você tem a museografia, a parte que você vai expor, e a divulgação. Então, um museólogo é, por si só, uma pessoa bastante multifacetada. Mas alguns, claro, vão se especializar em uma dessas tarefas. Então, por isso, a equipe de um museu é ampla e interdisciplinar. Aqui na Bahia, o curso só é encontrado na Universidade Federal. No último vestibular, a concorrência foi de quase 5 candidatos por vaga. A categoria não tem um piso salarial definido por lei. Os profissionais em início de carreira recebem de R$ 1.400 a R$ 2.000 por 8 horas de trabalho. Como é que está o mercado para essas pessoas? Hoje em dia existe uma nova categoria de profissionais de museus, não apenas os museólogos. E é importante verificar que o Ministério da Cultura está fazendo um trabalho excelente de incentivar a capacitação para museus e a abertura de espaços de trabalho. E como o conceito de patrimônio de museu também foi muito ampliado, então agora nós entendemos que muito que não se pensava também é patrimônio, ou seja, existe o patrimônio intangível, né? As lendas, as crenças, as danças, os contos, as cantigas. Então existe muito campo de trabalho. As empresas estão abrindo campos para você fazer núcleos de memória. Um museólogo é bem-vindo num trabalho como esse. Os órgãos oficiais abriram mais os seus campos para esse patrimônio intangível. Então eu acredito que cada vez mais a sociedade vem percebendo, e as autoridades também, Ministério da Educação, Ministério da Cultura, a importância de um museólogo como aquele que consegue decodificar o patrimônio cultural e fazer com que a população tenha melhor autoestima daquilo que ela sabe fazer. Obrigado por a senhora nos dar essa atenção e foi muito bom. Bom, se você vai fazer vestibular realmente para museologia, não perca edição de domingo do Correio da Bahia, Caderno Trabalho, muito mais dicas sobre a sua profissão. Gente, Duque de Caxias, celeiro de talentos. O talento da rede pública está aqui pululando, presente no aprovado. E eles querem fazer uma homenagem à poesia. Pois então, que venha essa homenagem à poesia. Galera do Duque de Caxias, vamos lá. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar o meu canto, e rir o meu riso, e derramar o meu pranto, ao seu pesar ou ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa dizer-me do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Maravilha, maravilha, Brunonice, que beleza, gente. Poeta Eudásio Tavares, você conheceu muitíssimo bem Vinícius de Moraes. Fale um pouco para a Bahia da poesia deste homem incomparável. Vinícius foi um grande amigo meu. Eu tive um orgulho muito grande, foi ter uma música minha gravada por ele. Ele e Maria Creuza Toquinho, naquele disco que eu sei que vou te amar. Eu escrevi um livro sobre ele. Vinícius de Moraes, roteiro de uma lírica para o Instituto Nacional do Livro. Inclusive, esse livro foi o pretexto para eu conhecer ele pessoalmente. Em 1967, ele vinha aqui a Salvador, fazer parte do júri de um festival chamado Festival do Jovem Compositor, patrocinado pela Universidade Federal da Bahia. Inclusive, nessa vinda aqui, ele, Vinícius de Moraes, foi responsável pela abolição do paletó e gravata no Teatro Castro Alves. Isso aí deu uma medida do que era Vinícius de Moraes, que além de ser um grande poeta, era um democrata, era uma pessoa comum, era um cara assim, extremamente extremamente humano em tudo que ele fazia. E eu tive, inclusive, o privilégio de ser o último a dar um beijo no rosto dele, porque eu estava no Rio de Janeiro, quando ele morreu, por o cemitério de São João Batista, cheguei quase atrasado, então iam fechar, colocar a tampa do caixão. Eu disse, espera aí, o cara não esperou, dei um beijo no rosto dele, ele estava até bonito, né, na morte. E quando eu saí assim, do lado estava Carlos Drummond de Andrade, com um blazerzinho assim, barba por fazer, triste, ele gostava muito de Vinícius. Aí eu virei para ele e disse, Andrew Moore, morreu o nosso poeta. Ele disse, morreu o nosso poeta maior. Eu disse,
nosso poeta maior não é você. Não. Ele conseguiu falar para o coração do seu povo. Acho que essas palavras de Drummond dizem melhor que qualquer outra coisa sobre Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes, que tinha um avô baiano, sabia? O avô de Vinícius era o poeta Melo Moraes Filho, que foi companheiro de Castro Alves. E durou até o século XX. Beleza, Eudásio, que maravilha. Olha, gente, só com ele para poder ter essas informações, né, tão preciosas. Mas, gente, vamos chamar agora a terceira dica, porque tem menino com módulo na mão no Universidade para Todos, esperando que o professor mande, né? Mande a informação. Quem é a terceira dica? Márcio Passos, mestre de Geografia, na Dica do Mestre. Olá, pessoal. Nossa dica de hoje falará sobre problemas atmosféricos. Vejamos. Os problemas atmosféricos, eles ocorrem principalmente nas duas primeiras camadas atmosféricas. Lembre-se, troposfera, posteriormente estratosfera. Um problema atmosférico gravíssimo, que nós temos que ter atenção, porque cai muito nas questões do vestibular, é justamente o efeito estufa. O efeito estufa é causado por quem? Ele é causado pelo excesso de CO2. O CO2 na troposfera permite a passagem da luz, mas impede a saída do calor. Isso faz com que haja uma elevação da temperatura global, o que levará ao descongelamento das calotas polares e, por sua vez, a inundação das cidades litorâneas. Vamos agora resolver a questão 1 da página 3 do seu módulo, Universidade para Todos. A questão diz: as precipitações que ocorrem nas proximidades das grandes concentrações industriais podem causar danos à vegetação, às pessoas e até mesmo à construção e máquinas. Devido às características apresentadas por essas precipitações, elas recebem um nome especial. Qual a alternativa correta? Letra B, chuvas ácidas, devido à poluição do ar. E não se esqueça, principalmente devido ao SO2. Qualquer dúvida, nos escreva. E-mail, marcio.passos.rocha@terra.com.br. Não há vitória sem luta. Mas o terceiro bloco, gente, foi embora também e a gente vai correndo para o quarto bloco, né? Mais debate, mais perguntas. Eu quero vocês interferindo mais. Quero o Eudásio iluminando como sempre. E teremos também Bira Black, de Biologia, com a quarta dica do mestre. E o grupo 1 a 1, que vai fechar com música para a gente não esquecer este programa de poesia. Por isso mesmo, eu só vou ali, ó, mas volto já. De volta com o aprovado programa, hoje Poesia Pura, o programa de TV do Faz Universitário. Aprovado, Universidade para Todos, o espetáculo do conhecimento. Hoje discutindo poesia brasileira com a moçada do Duque de Caxias e o mestre, professor, poeta Eudásio Tavares. Pois é, gente, sem perda de tempo, vamos logo à quarta dica do mestre. Quem é? Essa maravilha de figura, essa elegância em pessoa, quem ensina biologia como quem faz poesia. Bira, Biologia, a dica do mestre. Olá, amigos. Nossa dica de hoje está no módulo 1, página 3. Vamos dar uma continuidade ao estudo do núcleo. O que nós vamos estudar hoje? Vamos estudar os componentes do núcleo. O primeiro componente do núcleo é a carioteca ou a cariomembrana. A carioteca é uma membrana que delimita o núcleo da célula. Quando presente, os seres são classificados em eucariontes. Exemplo de seres eucariontes: os vegetais, os animais, fungos e protozoários. Quando ausente, são classificados como seres procariontes. Logo, esses seres nós temos como exemplo as bactérias. Qual a função que a carioteca desempenha para a célula? Ou seja, ou melhor, para o núcleo da célula? Revestimento e proteção do núcleo da célula. Bom, qual o segundo constituinte do núcleo da célula? A cromatina. A cromatina é um filamento de cromossomo que se encontra no núcleo da célula durante a interfase. Morfologicamente, a cromatina é dividida em
duas regiões. Uma região desespiralizada, geneticamente ativa, onde o DNA sintetiza a molécula de RNA que origina a proteína que manifesta um caráter para a célula. E a região heterocromatina, que é uma região espiralizada, portanto, geneticamente inativa. Qual o terceiro elemento do núcleo que nós vamos estudar? O nucleolo. Bom, o que é o nucleolo? É um corpúsculo nuclear não membranoso que se encontra no núcleo da célula. É constituído de quê? Ácidos nucleicos e proteína. Bom, presença. Está presente nos seres eucariontes. Os procariontes não possuem. Origem. Qual a origem do nucleolo? Se origina da zona organizadora do nucleolo presente nos cromossomos. E qual é a função? Para que serve o nucleolo? O nucleolo tem a função de originar o ribossomo, que é responsável pela síntese de proteína para a célula. Meu endereço eletrônico você já sabe, bira.benicio@ig.com.br. Qualquer dúvida, por favor, manda para mim. Pois é, que bela dica! Bira, 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 você mora no meu coração, meu rei. Já estamos aqui, gente, com o pessoal do grupo 1 a 1, essas duas figuras e essa super banda, né, que está aqui atrás acompanhando eles, que eu já conheço de outros carnavais. Mas vamos lá, quem é quem para toda a Bahia? Oi, gente, bom estar com vocês aqui hoje, né, nesse programa maravilhoso. Jorge Portugal, mestre aqui também, né, cheio de dicas maravilhosas. Eu sou Alex. Eu sou o Lucas, é um prazer também estar no seu programa aí. Fique à vontade, querendo perguntar, estamos conversando aqui sobre o tema poesia brasileira, entendeu? Pode entrar na conversa quando quiser. E quem pergunta agora, moçada, aqui do meu lado, quem é você, rei? É Paulo. Paulo de lá do Duque? Isso. Há quanto tempo? 2 anos e meio. 2 anos e meio? Isso. Joia, já se sente na universidade antecipadamente? Com certeza. Com certeza, gosto de ver assim. E o Dágio é todo seu. Bom, minha dúvida é que em alguma das poesias religiosas de Gregório de Matos, ele pede a Deus perdão por pecados cometidos e promete redimir-se. Eu queria saber se teve algum motivo em especial na vida dele que fez com que ele escrevesse poesias desse tipo. Sim, natural. Não é só a poesia. Gregório teve uma vida dissoluta. Ele andava metido com a mulataria em Frene, na Bahia, nessa época, tocando viola, fazendo farra, bebendo e tal. Ele foi um boêmio e a sátira dele era tão mordente que ele foi alcunhado de O Boca do Inferno. E por diversos momentos da poesia dele, ele escorrega do satírico para o pornográfico. Então, ele era uma pessoa meio assim, satânica, não é? Boca do Inferno. Então, ele procura se penitenciar perante a Deus, fazendo uma barganha, às vezes, com muita elegância e sabedoria. Tem um momento que ele diz assim: Deus, o seu perdão é infinito e os meus pecados são finitos, portanto, o Senhor vai me perdoar. Beleza, maravilha, claro. Você aqui do lado, que coisa boa, tá todo mundo perguntando. Todo mundo quer saber. Seu nome, amor? Nádja. Nádja, para Inácio. Manuel Bandeira utilizava uma linguagem coloquial e versos livres, expressando simplesmente o mais profundo sentimento. De que maneira os leitores e críticos literários da época reagiam a essa tendência? Há uma crítica acerba, engraçadíssima, inclusive, a respeito da linguagem de Manuel Bandeira. Num determinado poema, ele diz: sinto vontade de dizer besteiras. E um crítico daquela época disse: o senhor, Manuel Bandeira, diz num determinado poema: sinto vontade de dizer besteira. Ponto. Conseguiu. Então, toda essa linguagem nova, em cima do coloquial, chocava bastante os arrais da literatura brasileira da época, que ainda estavam muito montados em cima da solenidade e da sacralidade do simbolismo e do parnasianismo. Tivemos hoje uma aula magna, entendeu? De literatura, especialmente de poesia brasileira. Mas eu estou aqui, gente, olha, com este livro em mão. Eu queria, inclusive... Não, hoje eu não vou falar do livro, de forma alguma. Cadê Agostinho? Está aqui, tá bom? Quem vai falar deste livro é ninguém menos do que a pessoa que o escreveu, que temos a honra hoje de receber no Aprovado. E o Dácio, você está dando à Bahia mais um romance, né, mais uma prosa de ficção, O Domador de Mulheres. Fale então pra gente o que é esta nova obra sua. Basicamente, a busca da felicidade através
da ilusão. Ilusão essa que nos é fornecida pelo sistema como um todo. Eu gosto muito de empregar a metáfora daquela espiga de milho na frente de um cavalo na carroça, e o cavalo vai atrás daquela espiga e não pega a espiga nunca. E essa espiga o leva a puxar a carroça. Essa espiga de milho no livro, de um certo modo, é um bordel de alto luxo no Rio de Janeiro, que um menino, naquela cidade do interior, vivendo uma situação de miséria sexual, olha para aquilo como um brilho extraordinário no Rio de Janeiro e sai da Bahia para o Rio em busca dessa felicidade, que a gente não sabe, né, se ele encontra ou não, e que eu não vou contar, porque senão você não compra o romance. E eu vou convocar a Bahia inteira agora a comprar O Domador de Mulheres, de Eudásio Tavares. Certamente, né, mais uma obra magnífica, mais uma obra muito especial que ele está dando, que a sensibilidade dele está dando pra gente. Eu quero agradecer a vocês. Puxa vida, que beleza, né? Washington, meu irmão, quero todo mundo na universidade, hein? Todo mundo. Quero notícias, entendeu? Quero saber sempre o que é que está acontecendo, se retomamos o curso pré-vestibular, como estão as coisas lá no Duque de Caxias. E quero ir lá, me convidem, tá? Que eu vou lá com todo prazer. E o Eudásio vai também. Leva o Eudásio. Da hora. Legal? Da hora. Quero agradecer. Meu velho Duque de Caxias, eu joguei muito basquetebol. Beleza. Na minha juventude. Beleza, Eudásio. Eudásio, como eu pergunto, aliás, como eu peço a todo mundo que vem aqui, eu gostaria que você escrevesse naquele quadro alguma frase, algum pensamento, algum verso, algo que fosse assim um alimento para a nossa alma ao longo desta semana. Joinha? Olha, o resumo deste programa, a síntese de tudo que você viu e ouviu aqui, está no nosso site www.jorgeportugal.com.br. E eu vou pedir que você, de uma maneira bem especial, bem particular, leia um artigo intitulado Livros, Filmes e Canções, que está no link Tô Sabendo. Então, livros, filmes e canções. É uma proposta que eu faço para o vestibular da Bahia, baseado já no grande avanço da UFBA, de indicar livros para que filmes, né, para que os vestibulandos possam ter um conteúdo, uma fonte de informação, né, mais expandida. É isso aí, gente. E agora só me resta pedir ao grupo 1 a 1, né, que faça aquilo que a Bahia espera do grupo. Gente, vamos nessa? Vamos lá então. Vamos arrepiar, arrebentar. Meninos, fiquem à vontade. O que acontecer aqui estará inteiramente aprovado. Vamos fazer agora uma mistura, um poporri de música do Recôncavo. Vamos lá. Nosso estilo, vamos lá então. Balança, todo mundo com a gente, vai. Se essa mulher fosse minha, eu tirava do samba já já. Dava uma surra nela que ela gritava chega. Se essa mulher fosse minha, eu tirava do samba já já. Dava uma surra nela que ela gritava chega. Chega, ó meu amor, eu vou me embora pra Minas Gerais. Eu vou. Chega, ó meu amor, eu vou me embora pra Minas Gerais. Eu vou pra Minas Gerais. Eu vou pra Minas Gerais. Eu vou. Ei! Lembra, lembra do barro vermelho. Lembra do barro vermelho. Lembra do vermelho barro. Lembra, lembra do barro vermelho. Lembra do barro vermelho. Lembra do vermelho barro.